Opa, estamos ao vivo aqui testando o nosso delay. São Paulo, uma das maiores cidades do mundo, essa entrevista a nível nacional. No YouTube vamos ter cortes, no TikTok estamos ao vivo com ela, doutora Flávia, nutricionista esportiva, especialista em emagrecimento e desintoxicação de fígado, é o que vamos falar com a senhorita. Procede essas informações? Claro, estamos aqui, super feliz, gratidão pelo convite. Eu sou a Flávia, sou muito grata pela parceria com o Protocolo Criar, um protocolo maravilhoso que gera saúde e bem-estar. A gente vai explicar um pouquinho, né, Tri, do protocolo, quais são os benefícios, o que isso pode estar trazendo pra gente para alavancar o processo do emagrecimento. Obviamente que a gente sempre tem que contar com a participação do paciente. Certo. Então eu acho muito importante a gente contar desde o comecinho, Tri, tudo que o protocolo faz, né, assim, quais são as estratégias que a gente tem que utilizar durante o protocolo. Então eu tô muito grata de estar aqui, né, essa oportunidade é muito enriquecedora até pra gente passar para as pessoas o que seria esse protocolo, né? Que as pessoas elas têm dúvida se o produto é ortomolecular, se o produto realmente é natural, quais são as restrições que a gente tem que ter para conseguir manter esse protocolo, né? Então, eu tô muito feliz com essa oportunidade. Vamos falar um pouquinho sobre o protocolo. Vou botar só o teu... botar mais aqui em cima, mas é que o senhor tem uma voz bonita aí. Flávia, explica pra turma aí como é que tu entrou nessa parte, como é que se tu tornou uma nutricionista esportiva, que ela é de São Paulo. Dá um feedback pra turma, como é que tu entrou então, vamos lá. nessa área. Eu sou a Flávia Arruda, eu sou nutri esportiva, eu me formei aqui em São Paulo. Assim que eu me formei, a gente fica um pouco perdido, porque a nutrição é uma área que tem muita especialidade, né? Tem muita área de atuação. E aí eu sempre pratiquei muito esporte, né? Certo. E aí eu sempre gostei muito dessa história de performance, né? Como que a gente pode melhorar a nossa performance e a nossa saúde. Então eu resolvi ir para nutrição esportiva, fiz essa pós-graduação em Campinas, né? Logo depois que eu fiz essa pós-graduação, eu prestei um concurso lá na Bahia, lá em Itacaré, e aí eu entrei na prefeitura, na ponta, na área de saúde pública, atendendo diabetes, hipertensão, doenças metabólicas, saúde da criança, atendia gestante. E também era coordenadora do programa Bolsa Família. Trabalhei 12 anos lá na Bahia. Não pegou o sotaque dos baianos aí, meu rei? Eu já tô em São Paulo já tem um tempo, né? Já tem uns 13 anos que eu... Até mais, Tri, acho que já tem uns 14 anos que eu tô em São Paulo. E aí, quando eu cheguei aqui também, eu tava um pouco fora do mercado, né? Porque eu trabalhei muitos anos na área de saúde pública concursada, tava com um filho pequeno. E aí, o que eu fiz? Resolvi fazer uma outra pós-graduação na nutrição integrativa. Para quem não sabe, né, o que é a saúde integrativa, né? Então a gente consegue avaliar o paciente de dentro para fora. Então a gente vai buscar a causa dos sintomas e a gente não vai só tratar aquela dor ou tratar aquela alteração de colesterol ou tratar aquela gordura no fígado. Por que aquela pessoa está com a pressão alta? Por que aquela pessoa tem diabetes? Por que aquela pessoa está com gordura no fígado, né? A gente não vai só passar um remédio para aquele sintoma. A gente vai tratar a causa. E isso me encantou muito, as estratégias da saúde integrativa, né? Então, a gente tem vários protocolos lá na clínica, né? E o CRIAR é um deles. Então, a gente tem a ozonioterapia, que é maravilhoso, Verdade, ozônio, né? Que desinflama, né, Tri, proporciona também a eliminação de vírus, bactérias, fungos, né? Então, você trata desde candidíase até dores crônicas, ozônio. Né? Ozonioterapia, acho muito legal. Verdade, falaram uma vez pro doutor Laí Ribeiro, sabe dessa história? Falaram pro doutor Laí Ribeiro, se tu fosse pra uma ilha, o que tu levaria para ajudar as pessoas? Dizendo que só levaria uma máquina de ozônio. Então... O ozônio dá para auxiliar em todos os tipos de patologias. Então, porque além dele ser antifúngico, antibactericida, antiviral, ele também tem propriedades anti-inflamatórias e trata também a dor, né? Se caiu uma perguntinha aqui. Mandar um abraço aí pra turma aí do teu Instagram. Estamos ao vivo aqui, Xanxerianismo, Santa Catarina, e no Instagram da Flávia Arruda. E onde é que as pessoas para atendimento contigo, depois tu vai deixar o contato, para São Paulo, você atende qual bairro aqui? Então vamos lá. Eu atendo, Tri, em 3 lugares atualmente, tá? O carro-chefe fica ali no Jardins. Perto do Clube Pinheiros, na rua Professor Arthur Ramos. Lá o nome da clínica é Sora Saúde Integrativa. Então lá o carro-chefe é a ortodontia, porém
A gente trabalha com a ozonoterapia, a gente trabalha com a hidrocolonterapia, eu não sei se você sabe, se você conhece, que é uma limpeza do intestino. Certo. É uma máquina que a gente coloca na pessoa e ele faz essa retirada de fezes antigas, né? Ele faz a retirada, às vezes, de alguns vermes, alguns parasitas, dependendo do grau de inflamação, de intoxicação do paciente. A gente trabalha com laser lá também. A gente trabalha com zapper, que é um equipamento que emite algumas frequências, né? Então, quando eu vejo que o paciente ele chega muito estressado, muito ansioso, ou então ele chega com uma baixa de energia, ele fica no aparelhinho zapper enquanto a gente está atendendo ele, para ele diminuir um pouco, né, os sinais e sintomas de ansiedade ou então de depressão. Obviamente que não é em uma sessão que a gente vai conseguir, né, colocar o zapper e resolver a história do paciente. Existe todo um protocolo. E trabalhamos com canabidiol também, bacana. O CBD, que é muito legal também, atuando aí no processo da dor, da insônia. O canabidiol também eu tava vendo que os médicos estão receitando para os autistas, doutora? Muito, muito. E melhora muito para autismo, para epilepsia. Olha aí. Para Parkinson, sabe aquela tremedeira do Parkinson? Que bacana, muito bem utilizado e os resultados eles são maravilhosos. Para Santa Catarina, você faz consulta online? As pessoas podem entrar em contato contigo? Fazemos consulta online, sim, né? O diferencial do presencial e do online é mais a avaliação física e o exame da biorressonância magnética. Que é fantástico. Que a gente tem também lá na clínica, que depois eu vou explicar aqui para vocês, falando do protocolo CRIAL, eu vou linkar com esse exame. Então a gente tem os atendimentos online também, onde o paciente traz a avaliação física dele, né? E a gente consegue analisar ele de forma mais efetiva baseado nesses resultados. O diferencial, Tri, do meu trabalho é a assessoria pelo WhatsApp. Então, assim, a pessoa vai na primeira consulta e eu não sou aquela nutricionista que entrega o planejamento alimentar e fala, olha, daqui um mês você volta. Por quê? A pessoa estar na consulta é fácil, porém ela aderir tudo que a gente combinar que é o mais difícil. Então, o que acontece? A pessoa começa lá, eu falo pra ela, olha, você vai ter que colocar fruta, verdura, legumes na sua alimentação e vai ter que tirar o industrializado. Aí a pessoa começa 1, 2, 3 dias, aí já não fez o planejamento de organização, já começa a furar. E aí ela não consegue ter autonomia de voltar pro processo. Então, muitas vezes ela vai no mercado, ela não sabe qual é um bom iogurte. Muitas vezes ela vai no mercado, ela não sabe qual é um bom pão integral. Então, qual que é o trabalho da nutricionista que realmente acompanha o paciente? Você dá abertura para o paciente te mandar mensagem de qual marca é melhor, né? Entendi, que bacana. Aí vamos supor, eu quero ter minha refeição livre da semana, eu quero comer meu hambúrguer, eu quero comer a minha pizza. O que eu posso fazer para minimizar esse prejuízo dessa minha refeição livre? Então eu oriento, olha, você come a proteína antes de ir pro restaurante, você faz um chá que é termogênico ou um chá para desinflamar antes de você ir para essa sua refeição livre. Então, o diferencial do meu acompanhamento é a assessoria durante o protocolo. Que bom, porque quando você vai na nutricionista, o difícil é a adesão do processo. Não é você estar na consulta e ir no retorno, isso é fácil, né? Agora, você aderir todas as informações, aderir todo o protocolo de suplementação, né? Saber qual marca daquele suplemento é melhor ou é pior, é o que é difícil. E aí, o que acontece? As pessoas, elas começam a jacar, começam a não conseguir seguir o planejamento alimentar e o que acontece? Ela desiste. Ela fala, já que eu ontem não fui na academia e eu comi doce, hoje eu vou beber. Olha só. Aí começa, já que ontem eu isso, eu aquilo, então hoje eu não vou malhar. E aí começa a virar uma bola de neve e ela não consegue voltar para o protocolo que a gente determinou durante o atendimento. Então, esse trabalho de você estar puxando o paciente para você e procurando saber notícias e, né, dando orientações, às vezes materiais a mais, né, e-books de receitas, às vezes e-books de substituições mais fáceis, né? Eu trabalho também através de um aplicativo que é muito legal, que tem as substituições pro paciente ver, ele nem precisa se preocupar. Então, eu acho que hoje em dia o que acontece muito é que as nutricionistas, elas
vão te dar uma orientação nutricional e vão te dar o retorno, mas você conseguir a adesão do processo que é o diferencial. Entendi. Né? Que é difícil, você entender e saber pensar magro, saber pensar saudável, não é só sobre números de emagrecimento. E uma coisa que está acontecendo muito hoje em dia, Tri, são as canetinhas. Né? Me fala das canetinhas, tem efeito colateral? Caríssima, como é que tá na moda as canetinhas? Pois é. Qual que é a tua opinião aí sobre Eu as não canetinhas? sou contra as canetinhas para quem é resistente à insulina. Certo. Para quem tem diabetes, para quem tem doenças metabólicas, para quem tem gordura no fígado, ela é efetiva, tá? Mas para as pessoas que querem perder tipo 2 quilos, 2,5 quilos e já vão usar esse método, essa metodologia como um meio mais fácil de perder peso, eu acho over, né? Por quê? Esses receptores de GLP-1, né? Tanto a gente tem várias marcas, né, no mercado. O que acontece? Eles fazem a gente perder muito músculo. Então, quando a gente perde esse peso, a maioria das vezes é massa muscular, né? Não é massa gorda. Olha só. E aí o que acontece? Quando a gente fica com pouco músculo, a gente tem muita fadiga. Começa a cair também, a gente tem, além da fadiga mental, que o cérebro é um músculo, né? A sinapse cerebral, ela depende da proteína e da massa muscular, né? A gente tem várias outras questões que são influenciadas com a perda da musculatura, né? Sarcopenia, lesões ósseas, osteoporose, né? Então tudo isso vem à tona. E o pior de tudo é o ganho de peso rebote. Então quando a pessoa para de tomar, porque teoricamente eu vou fazer um resumo da fisiologia da medicação. Certo. Então aqui está uma célula de receptor de carboidrato. Cada célula, teoricamente, tem uns 4 receptores de carboidrato. O que a medicação faz, a tirzepatina? Ela tira esses receptores, eles vão dormir, certo? Então fica sem receptor de carboidrato e aí você consegue diminuir a sua glicemia, o seu pico de insulina, ele vai pro pé, né? Aí o que acontece? Depois que a pessoa volta, ou melhor, para de tomar, cada célula que produzia 4 receptores vai produzir 16. Tem o efeito sanfona que dizem também. Efeito sanfona. Mesmo você comendo pouco, você vai engordar o dobro se você não tiver o cuidado de malhar, de manter sua massa magra, de se hidratar, de estar com seu fígado detoxificado. Tudo isso na manutenção do protocolo, depois, para você não ter esse reganho de peso, é essencial. Eu não sou contra as canetinhas. Mas existe uma influência muito grande da mídia, né, da indústria farmacêutica, incentivando pessoas que, gente, nem tem resistência à insulina, nem tem diabetes, nem tem hipertensão, a utilizar esse tipo de estratégia. Eu não sou contra, o efeito colateral. Exato. Temos o efeito colateral, a gente vai pesquisar. Pangastrite, gastrite, né, refluxo, queimação. Então, assim, a pessoa já sai com a canetinha, já sai com remédio de enjoo e de gastrite. Já com omeprazol junto. Já com omeprazol junto, já com Vonol junto, né? E daqui a pouco já tá com remedinho de colesterol também. Então, assim, é uma máfia, né? Para poder conseguir realmente a indústria farmacêutica tá comprando a nossa saúde como um todo. E, infelizmente, as pessoas, Tri, tanto é que eu posto vídeo na academia, que eu posto vídeo dos meus suplementos. Eu não tomo hormônio ainda, não preciso tomar hormônio, porque eu tô meio que já na fase da pré-menopausa, mas faço meus controles, não preciso tomar, não sou contra também reposição hormonal, mas as pessoas não têm autonomia de dar uma caminhada de 30 minutos. A maioria das pessoas não tem essa autonomia, né? Então, assim, é preciso mudar esse mindset de que as coisas têm que ser muito rápida, de que o emagrecimento ele tem que ser em 30 dias. Porra, você demorou 10 anos para chegar a 100 quilos. Você quer perder em quanto tempo, né? A pergunta que eu faço pra ti, as pessoas não se olham no espelho, que a pessoa tá engordando? Olha que pergunta da 4ª série. As pessoas não se analisam que estão engordando? Ou a pessoa que tá na opinião da senhorita, a pessoa se vê obesa? Porque não estamos obesos, estamos intoxicados e inflamados com retenção de líquidos. A pessoa não se vê no espelho, doutora Flávia? Como é que a pessoa não vê que tá gorda? Qual é essa? Ela não se vê? Na verdade, eu acho que existe, assim, o emagrecimento, né? Ele tá muito linkado com a questão da saúde mental, né? Então, o que acontece? As pessoas, elas querem matar o problema delas, elas querem resolver os problemas delas descontando no alimento. Então, como se aquilo fosse um
um afego, né? Um afeto, uma maneira das pessoas estarem ali e estarem descontando os problemas em cima da comida como se a comida fosse resolver. Então tá ansioso, vai comer. Tá triste, vai comer. Tá depressivo, vai comer. Então tudo isso vai gerando uma maior impulsividade. A pessoa já linka aquela tristeza com comida. Com comida. Entendi, entendeu? Fora o estresse do trabalho, né, Tri? A gente tá aqui hoje na sede do CRIA, do Protocolo CRIA, na CNN, na Paulista. A gente vê que as pessoas aqui são mais cheinhas, né? A gente vê que as pessoas não se preocupam tanto em fazer atividade física, em caminhar. Por quê? Porque tá muito focado na questão da produção, na cobrança, nas metas, né? E lanches rápidos, lanches, o tal de lanche. E muito lanche, muita indústria, né? Na vida das pessoas. E as pessoas, elas não têm essa noção, né? De que existe um alimento, um produto alimentício e existe aí um alimento que eu não posso nem falar que é alimento, né, gente? Que são os produtos industrializados. Aí a pessoa vai no mercado, ela vai ali, vai achar que ela tá comprando um pão integral, mas aquele pão não é integral, na verdade, entendeu? Aquele pão, ele é um pão que se diz integral porque tem um pouquinho de farinha de trigo integral. E ainda cheio de fungo, né? Então. Quanto mais pesado o pão, na minha opinião, pior é. Então, fora a questão do glúten, né, Tri? Que hoje em dia glúten é cola, né? É altamente inflamatório. Como é que a gente faz para largar o pão, doutora Flávia? É difícil, o pão, não o é cheiro difícil, é bom. Não na dá verdade... pra polenta e pra batata doce? Na verdade, como que a gente faz, né, o desmame do pão? Principalmente pela manhã, existe uma coisa que chama pico glicêmico, né? Então, a primeira refeição do dia, ela é muito chave para poder você ter o restante do dia sem proporcionar picos de insulina, né? Na sua rotina. O pico de insulina, o que é? Ele é inflamatório. Então, por exemplo, uma refeição que até teoricamente é saudável, mas tem muito carbo. E aí você vai estar realizando esse pico de insulina, que as pessoas falam, não, doutor, eu como bem, eu como pão integral. Isso. Aí no pão integral eu boto uma geleia diet. Aí depois disso eu faço um suco de laranja, tá? Bato um suco de laranja. E aí depois disso eu como uma banana amassada com mel e granola. Então assim, cadê a proteína aí? Né? Tem que ter a proteína de manhã. Daí o que acontece, Tri? Pico de insulina. Toda vez que eu produzo esse pico de insulina, existe uma coisa chamada metilação. Que é meio que você deixar todos os órgãos e sistemas meio que preguiçosos, derretidos, metilados, tá? Então, existem pessoas que não comem proteína, tipo esse café da manhã que eu falei, né? Aí chega meio-dia, a pessoa come uma massa com um pouquinho de carne, né? Ou então come só salada. Um risoto, né? Pico de insulina de novo. Coisa ruim, né? Pico de insulina de novo. Entendi. Né? Então, toda vez que essa pessoa proporciona pico de insulina, vamos falar do pão, né? Como que eu vou tirar o pão disso? Você pode colocar o seu pão com lanche da manhã ou lanche da tarde e com ovo ou algum tipo de proteína, atum, né? Ou então você pode usar um hummus, ou então você pode usar um tofu, que é a proteína vegetal, uma sardinha. E aí você não vai proporcionar esse pico de insulina e, teoricamente, dependendo da situação, você não precisa tirar esse pão se você colocar a proteína dentro. Olha que baita dica. Então, entendeu? O americano tá certo, que o americano de manhã come bacon e ovos mexidos. Isso. O americano de manhã isso. Né, come bacon. Esse dia um americano, tu tá comendo bacon de manhã? Então a pessoa de manhã, uma chave para os senhores, uns códigos, de manhã então é bom um ovo, uma proteína animal. É isso, um ovinho. E aí se você for comer uma fruta, para quebrar o jejum, sempre uma fruta menos doce, nunca suco. A fruta não foi feita para ser batida. Eu sempre falei que Deus... A fruta foi feita pra gente comer, mastigar. Verdade, né? Porque o cara que é um pré-diabético tomando suco vai ficar diabético, né? Vai ficar diabético. Você não sabia, mas suco dá diabetes. É uma paulada. Ela falou a verdade. Sim. E Jesus e Deus não botou litificador em árvore. Exato. Então, assim, como tirar o pão, né? De manhã, pelo menos, se você não consegue tirar o pão, dá pra fazer assim, ó. Um dia sim, 2 não. Um dia sim, 2 não. Aí você vai ver a diferença de quando você come o pão e de como você não come. Quando você come o pão, você tem uma queda de energia rápida, você tem mais fome, você fica mais impulsivo pelo carboidrato. Que vira em açúcar aqui. Na verdade, você proporciona aquele pico de insulina e sua energia cai. Tipo uma Coca-Cola, né? Exatamente isso, entendeu? E aí, pra você ir tirando, você vai ver a diferença do dia que você come e do dia que você não come. Quando as pessoas falam pra mim, doutora, eu faço jejum, de manhã eu não tomo café. Isso que eu ia te pedir, eu não tomo um cafezinho preto de manhã,
jejum é bom certo. também ou não? Mas assim, depende do seu objetivo. Por quê? Quando você não come a proteína de manhã, você tem uma fome acumulada para o final do dia. À noite não é hora de ter impulsividade e nem de ter compulsão alimentar. Por quê? Ciclo circadiano. De manhã eu produzo cortisol, Entendi. à noite eu produzo melatonina, certo? Certo. O cortisol é o hormônio que vai queimar caloria, o cortisol é o hormônio que vai ajudar na digestão, que vai dar ânimo pra gente malhar, que vai dar energia. Já a melatonina é aquele hormônio que você vai já se preparar pra dormir, você vai se preparar pra descansar, não queima tanta caloria. E aí o que as pessoas fazem ao contrário? Pulam o café da manhã e comem até 3 da manhã. Comer de noite, né? Exato. Porque o que acontece? Quando chega às 5, 6 da tarde, tá com falta de energia. Porque fala assim, doutora, eu faço jejum de manhã. Aí meio-dia eu como uma saladinha com proteína. Só que daí chega à noite, a pessoa quer comer até um boi. Verdade. E aí tem essa impulsividade à noite. Então comer bacana é de meio-dia à noite, não se come muita coisa. Exato. Então à noite, assim, jantar cedo. Olha aí. Entre 6 e 7 da noite e fechar o jejum. Olha aí. E as pessoas fazem como? Inverte Ao contrário, não toma café, né? Aí faz aquele almocinho mais leve, só que daí quando dá 3, 4 da tarde, a pessoa tá desesperada, né? Aí começa, quer um pãozinho, quer um bolinho, quer um biscoitinho, né? E não pensa na proteína. Uma pipoca vale. Pipoca vale. Eu como toda noite pipoca. É bom pipoca, doutora? Pipoca bom. É O milho, o milho, na verdade, aqui no Brasil ele tá transgênico, né? Então, assim, mudou, se né? for fazer pipoca, comprar milho orgânico. Milho orgânico. Onde é que eu vou usar milho orgânico? Você então essa compra em pipoca qualquer- industrializada aí... Não, essa pipoca higiênica, industrializada não vale. Não, essa não vale, essa tá comendo foríssima. direto, olha aí. Essa tá fora. Vou mudar minha pipoca, viu? E aí, gente, como que a gente trabalha lá, né? A gente tem essa assessoria, a gente vai ensinando bacana. a pessoa a se alimentar melhor. Eu sou uma nutricionista, Tri, que é muito mais o que eu coloco do que eu tiro. Certo. Certo? Porque senão a pessoa espana. E a pessoa, ela tem que aprender a pensar magro, né? E tem que pagar um preço. Exatamente. Tem que dar uma sofridinha para poder chegar onde ela chegar no quer, peso, né? certo? Depois que eu descobri o protocolo Criar, né? Conheci o Trinity numa feira, né, Tri? Verdade. Acho que era a Vida da Simone, era... Isso. Vida Esqueci saudável, o nome. acho que é vida. É do protocolo que é vida saudável. Isso. E aí o Trinity tava lá com o standzinho do Criar, né? Que é um protocolo de detoxificação do fígado, tá? Muito bacana. Eu vou explicar agora sobre o protocolo Criar, que a gente vem colocando aí dentro do nosso protocolo de atendimento. Gente, você bota o protocolo que é junto nos seus atendimentos. Isso, obviamente que cada caso é um caso, né? Então a gente tem o protocolo Criar completo, que a gente direciona mais para doenças metabólicas, né? Diabetes, hipertensão, gordura no fígado, hipercolesterolemia ou dislipidemia, né? Que é a questão da alteração do colesterol. A gente usa também para processos inflamatórios tipo artrite, artrose, dores crônicas. Ele ajuda muito. Eu tenho pacientes que relatam depois do protocolo Criar melhora de artrose. Isso que eu ia pedir pra ti, tu tem vários casos que... Vários casos. Limpou o fígado e o intestino, melhora muitas coisas. Gente, eu tenho paciente que não conseguia sentar. Olha só Paciente isso aí. gordo, né? Assim, mais Viram obeso. essa? Sim. E aí, depois do protocolo Criar, já tem autonomia de sentar e levantar sozinho. Tá? Eu vou simplificar pra turma. O que faz isso aqui é a mesma coisa que o teu carro quando você limpa o motor. Isso, doutor? Limpei o motor, o carro funciona bem, é a mesma coisa que faz esse protocolo. Quantos dias de tratamento? Então vamos lá, vou explicar. E tem que ter acompanhamento também. Exato. Então, não é um produto de prateleira. Explica aí, doutor. Não. O protocolo Criar, então, ele é vendido, né, através de prescritores, né? Então você tem que estar com um profissional da área da saúde para você fazer todo o protocolo direitinho e ser acompanhado, porque tem muita gente que não está adaptado a fazer uma detoxificação, né? O protocolo não é nada demais, não é muito rígido, mas tem pessoas que precisam de uma pessoa ali apoiando. Certo. Então, durante esses 7 dias, né? Depois a gente tem que falar do FIT. Durante esses 7 dias, a pessoa ela não pode comer proteína de origem animal. Então, ela vai ficar vegana durante 7 dias. Nem ovo? Nem ovo. Nada de bicho? Nada de bicho. Nem queijo, nem leite, nada de bicho, tá? O que, gente, que eu falo para os pacientes, não é nada demais. Eu tenho casos até, por que eu gosto de passar esse protocolo? De pessoas que estavam muito empachadas, sabe? Desbiose, que a pessoa fica muito empanzinada. Imagina, né? Tudo que comia dava alteração. E aí, o que acontece? Quando a pessoa, ela prova 7 dias de veganismo, muitas vezes ela sente uma melhora no empachamento, porque a proteína para aquela pessoa, para aquela flora, não cai bem.
E aí ela descobre que, de repente, eu preciso virar vegano ou vegetariano. Que a proteína de hoje em dia está me inflamando. Tem pessoas que têm intolerância a proteína. E aí a pessoa muda o protocolo alimentar mais para o veganismo ou o vegetarianismo. Mas o que eu quero dizer assim, é uma estratégia alimentar diferente que vai tirar você do platô metabólico. Então, independente se a pessoa está acostumada a consumir proteína de origem animal ou não, ela ficando 7 dias vegana, ela não vai morrer, né? Então, ela vai detoxificar e ela vai desinflamar, né? Então, por que eu não posso comer a proteína de origem animal durante o protocolo? Porque a gente está detoxificando. E os alimentos, hoje em dia, que mais intoxicam o fígado são os produtos de origem animal. Animal, que demora 3 dias ali para digerir, Exato, né? Tem a digestão mais lenta. Olha uma cobra, né? 40 dias a gente vê até uma cobra, né? Verdade. Pra digerir. A carne, ela é... Por isso que então no tratamento, porque acho que é 2, 3 dias, ela demora muito e a gente está limpando então a carne por causa desse fator. Eu acho que é um protocolo que vale muito a pena nesse sentido, até para você descobrir qual que é o seu cunho alimentar, né? Aí, depois disso, os produtos, eles são todos ortomoleculares, né? São em pó, então você toma um scoop antes de cada refeição durante 7 dias. E no 7º dia, a gente vai mudar o ativo, que também é ortomolecular, à base de magnésio, à base de vitamina B12, tá? Tem lá as vitaminas do complexo B, do complexo C, para poder a gente não ficar desidratado. Então, tem a reposição toda de vitaminas e minerais lá. E aí, quando é à noite, no 7º dia, a gente muda de ativo e toma o azeite. Olha aí. Tá? E aí, deitar, né, relaxar, ficar lá pensando na vida, que aí a gente vai ter um processo de catarse, que é uma diarreia um pouco mais acentuada, em qualquer momento ali da madrugada ou da manhã. Eu tive casos, Trinity, de pessoas que eliminaram aquela facíola hepática, que é um parasita do fígado que dá câncer. Que coisa, hein? Tá, então a pessoa me manda a foto, fala, que isso? Tipo um bichinho mais ou menos desse tamanho assim. Parasita. Facíola hepática, Tu já né? imaginou? E hoje em dia a gente tem comprovação científica que os parasitas geram câncer. Não é que eles são a causa do câncer, mas todo câncer tem cunho bacteriano ou viral. É verdade. Entendeu? Então, por exemplo, candidíase de repetição. As meninas têm bastante, né? O que acontece? Candidíase vai dar, se a pessoa não se cuidar, HPV, o HPV, câncer de colo de útero. Olha aí. Certo? Gastrite, H. pylori, é um bicho, uma Tudo bactéria. A parasita. pessoa não trata, fica ali, tem naquela intoxicação, aquela inflamação, não desparasita, não faz limpeza do fígado, vai ter um câncer de estômago. Olha aí. Tá? No tratamento, Flávia, então só o dia que a pessoa... Eu posso ir trabalhar? Pergunta. Qual é o dia que eu tenho que ficar em casa? São 7 dias de tratamento, 10? Ó, no protocolo CRIA, quem tá muito inflamado pode ter a diarreia desde o dia 1. Que vai expelindo já vai toxinas. começar eliminando metal pesado, né? Já vai começar a melhorar o pH do sangue, que as pessoas atualmente têm o pH do sangue muito ácido. Já eliminando a pança, né? A barriga já vai dando uma diminuída na circunferência abdominal. Porém, não é aquela diarreia que você não consegue chegar no banheiro nos primeiros dias. Você vai ter uma alteração de fluxo. Entendi. Você pode ir trabalhar, tá? Mas no 7º dia à noite é bom não marcar nada, porque pode dar uma dorzinha de cabeça, né? Que é essa história dos radicais livres do fígado sendo eliminados, né? É o corpo tentando ir contra esse processo inflamatório, né? Então, dia assim... Restrição seria no 7º dia à noite e no 8º dia de manhã, que pode dar também uma catarse mais forte. Então um dia para a pessoa ficar em casa. Na verdade, do 7º dia até o 8º dia, final de tarde, o ideal é a pessoa ficar em casa e esperar, né, a expelir toda essa inflamação e esse processo pesado do corpo, né? E tem o acompanhamento da nutricionista, não tá sozinha. Qualquer dúvida liga, que não é um produto de parteleira, isso quer dizer, não é produto de parteleira. Isso que tem que fazer uma análise, e daí tem um acompanhamento, muito bacana, né? Eu vi casos aí de pessoas que perderam de 4 a 6 quilos, né? Já tive paciente que perdeu até mais, 7 toxina! Quilos. 7 quilos. É toxina. Isso. Qualquer um pode fazer o protocolo CRIAR? Qualquer um pode fazer o protocolo CRIAR, a não ser gestantes, né? Não podem fazer o protocolo CRIAR. E também as pessoas que têm pedra na vesícula, dependendo do tamanho, tem que falar com o profissional que está acompanhando para ver se é efetivo o tratamento e se não vai machucar.
né? Porque saem as pedrinhas mesmo. Mas também a gente já tirou pessoas que iam tirar pedra da vesícula através de 2, 3 protocolos criados. A pessoa não precisou mais fazer a cirurgia de retirada de vesícula. Entendeu, turma? Você que está com laudo aí, ó, cirurgia de vesícula, calma, 2, 3, tem jeito sim. Exato. Porque também a medicina convencional, que eu dar um adendo, não é que ai, mas a vesícula não tem importância. Se o médico não tira a vesícula, vai pro pâncreas. Então, né? Exato. Então a gente também tem que defender a medicina convencional e a medicina, porque se tu chegar lá e se for pro pâncreas, vai a óbito, né, doutor? Exato. Então os médicos, nesse caso, eles não têm o que fazer. Por isso que tu tem que ter a prevenção. Exato. Então, assim, é muito mais efetivo a gente trabalhar com a saúde preventiva do que a gente esperar um câncer, né? Do que a gente esperar uma autoimune, né? Os índices de autoimune, os exames de sangue, depois que a gente faz o protocolo CRIA, do FAN, que é aquele marcador de autoimune, ele fica muito melhor, né? A gente não consegue, um diagnóstico de autoimune, a gente não consegue reverter, mas a gente consegue silenciar os sintomas. Né? Então, uma artrite reumatoide, né? Uma intolerância ao glúten, a gente tem aí algumas questões relacionadas com fibromialgia, que depois do detox do fígado melhora muito. Olha aí. Né? Mas aí as pessoas falam, mas eu fiz e eu não senti muita diferença. Às vezes você tem que fazer 2, 3. Verdade. Né? Às vezes a gente, em um protocolo só, a pessoa tá tão inflamada, que a gente não consegue dar uma solução pro problema dela assim de forma tão efetiva. Mas se a pessoa fizer novamente o protocolo, né, depois de 2, 3 meses, ou às vezes até em 30 dias, dependendo do nível de inflamação dela, ela vai ver um resultado mais efetivo. Então tem que ter calma, né? É um protocolo que é natural, né, Tri? A gente não tá dando pra pessoa... Passado pela Anvisa. Exato, é registrado pela Anvisa. A gente não tá dando pra pessoa algo que ela vai fazer e vai ter um resultado ali imediato se ela não mudar os hábitos, porque assim, ele vai emagrecer durante o protocolo, mas se ela voltar a comer besteira, vai engordar tudo de novo. Volta a engordar né? de novo, né? Volta a engordar tudo de novo. Então, a gente depende da adesão do paciente para ter sucesso no processo, né? E pra mim, o protocolo CRIA, ele é como se fosse assim, uma escadinha no processo do emagrecimento. Então, aquilo que você demoraria 3, 4, 5 meses, em 7 dias a gente consegue resolver, melhorar os índices dos exames e aí focar numa estratégia nutricional direcionada. Depois de uma dieta, né? Exato. Então não é difícil. Desintoxica o fígado, limpa o intestino, dieta com a nutricionista. E o que a turma quer saber, doutora Flávia? E valores? É muito caro a consulta da senhora? Como é que funciona para procurar a senhora e fazer um detox? Valores, a turma quer saber, né? Então vamos lá, pessoal. Hoje em dia eu não tô mais vendendo consulta avulsa, né? Certo. Consulta de 30 dias. Obviamente que cada caso é um caso, né? Em 30 dias é muito difícil eu conseguir resolver o problema de obesidade, hipertensão, emagrecimento. Aí o paciente não faz, aí ele não volta pro retorno porque ele não conseguiu fazer. Então, atualmente eu tô trabalhando com protocolos mais individualizados, que são os protocolos nutricionais de 3 meses. Boa. Tá? Então eu vou falar tanto avulso, tá? Como o protocolo de acompanhamento de 3 meses, tá? Você quer que eu fale junto com o protocolo CRIA ou sem o protocolo CRIA nos valores? Ou fala o valor do CRIA? Pode falar os valores aí pra turma até saber. Então vamos lá, ó. Protocolo de acompanhamento online, tá? Então a consulta online, só a consulta sem o protocolo, tá? A gente tá cobrando 590. Faz toda uma análise de ressonância, 220 laudos, toda a estrutura. Vai ver se tem estetose hepática. Isso, tá? Com o protocolo CRIA presencial, então a gente vai ter lá a análise dos exames, né? A gente vai ter a avaliação da biorressonância magnética, a gente vai ter toda a parte da avaliação física também que eu faço, tanto a bioimpedância como a adipometria, tá? Aí a gente vai ter um valor, Tri, para acompanhar durante 3 meses com o protocolo CRIA, 2,5. Bacana. Tá? 3 Mas meses. assim, 3 meses de acompanhamento com assessoria WhatsApp, né? Ela vai 3 vezes protocolo já com o protocolo. Eu divido em 12 vezes, tá? Na maquininha. E também, se a pessoa quiser pagar à vista, eu dou um descontinho. Opa! Tá? E no online é um pouquinho mais em conta porque não tem as avaliações físicas. Então acaba saindo uns 2.000 no online. 3 meses de acompanhamento, mais o protocolo. E aí também assessoria pelo WhatsApp.
tá? E isso a gente divide em 12 vezes, né, Tri, sem juros, tá? Olha. Então, não é um protocolo que é caro, ao meu ver, tá? Não. Obviamente, você consegue comprar também pela internet, mas Sim. você não tem o acompanhamento, Não tem do acompanhamento, profissional. verdade. Né? Você pode até comprar, É. né? Mas você não vai ter, se você não correr atrás, você não consegue uma pessoa pra estar ali com você o tempo inteiro. E de repente uma tem que ter o profissional até para fazer uma análise se tu precisa usar. Exato. De repente tu não tem gordura de fígado, né? Exato, exato. Precisa só limpar o intestino. Exato. E, e a gente tem também, deixa eu pegar aqui, ó, Pode o pegar. Fit, né? Fit tá aqui, Peraí, vamos trocar então. Trocar aqui, aqui. Temos o Fit para emagrecimento. Deixa eu explicar aqui a questão da performance. Temos dois, esse que eu apresentei. Eu tive um resultado. Oi? Eu tive um resultado muito bom com o Fit. Bota aí, filha. Eu vou te contar Estamos ao vivo aqui. Pronto. Eu vou te contar aqui, ó. Esse aqui, pessoal, é o Fit, né? Qual que é a diferença, então, do Isso. Fit e do protocolo Criar? Um direcionado para doenças metabólicas, gordura no fígado, artrite, artrose, doenças autoimunes, né? Certo. Desinflamar, tá? E aí, como eu sou nutricionista esportiva, eu trabalho muito com performance. Eu tive uma experiência de um cara que fazia maratona, tá? Então ele corria, nadava e andava de bicicleta, certo? Certo. Um mês antes, eu apliquei o CriaFit. O CriaFit ele é mais direcionado para emagrecimento e performance, né, na atividade física. Ele vai desinflamar, ele é um pouquinho mais forte, que ele é mais curto, Certo. mas ele desinflama, faz a gente perder peso. E, gente, o cara diminuiu o tempo da maratona em praticamente 25 minutos. Olha só. Né? Então, acho que deram 4 horas e pouco, mas do que ele tinha feito no ano anterior, ele reduziu em 25 minutos. Ele falou que ele se sentiu muito mais leve. Ele falou que a recuperação pós-maratona, que é muito árdua, né, Tri? Porque os caras, eles botam o corpo ao extremo, assim, né? Os caras consomem 5, 6 mil calorias imagina, né? por dia, né? Então, esse aqui é como se fosse assim, quero melhorar a minha performance, dar uma secadinha e melhorar meus índices, né, em prova, em campeonato, né, em estratégias direcionadas para melhora ou de tempo, ou de performance, ou então até de aguentar ali numa luta, né, a pessoa ficar um pouco mais resistente em relação a isso, tá? Certo. Então tem também essa possibilidade direcionada mais para esportistas, né? Para performance, detoxificação e também redução aí do tempo de prova e recuperação muito melhor. Eu gosto muito do Fit também, né? Mas ele é mais direcionado para performance do que para doenças metabólicas, como o protocolo Criar. Na verdade, o que eu gosto? Eu gosto da pessoa primeiro fazer o Criar completo. Isso, boa, e né? depois ela faz o Fit. Verdade. Entendeu? Começa um processo, já desintoxica o fígado, ó, já o intestino e depois entra por emagrecimento. Exato. Legal, turma. A doutora Flávia é nutricionista esportiva e especialista em emagrecimento aí com o protocolo Criar. Fico feliz, muito feliz de falar contigo. Acho que tu passou umas informações muito legal aí para Santa Catarina e também pro seu Instagram pessoal aí, Flávia. E para nós encerrar, Flávia, eu quero que tu passe uns conselhos para meninada. Tem jeito sim. Então vamos lá. Primeiro de tudo, que eu acho muito importante. Água. Beba água e uma água de qualidade. Como é que eu vou saber que a água é de qualidade? Você tem que investir ou numa garrafinha que muda o pH da água, ou então eu vou te falar uma marca que não é tão ruim, que chama Minalice. Minalice. Que tem o pH alcalino. Porém, ela vem no plástico. Então ela tem contaminação de microplástico. Tem mais isso, né? Tem mais isso hoje em Plástico, dia. uma hora eu vou trazer a senhorita só para falar. O plástico, estrogênio. Exato. Estrogênio. Contaminação de microplástico no sangue. Escuta um dado que eu vou dizer para a senhora, ela sabe. A margarina, mais um componente, ela vira plástico. Sim. Tanto que nem mosca senta. Sim. Tu notou essa? Mas é verdade. Faço até, pega um pão, bota a margarina e bota em cima da mesa. Nem mosca senta. Nem mosca e se a senta. mosca sentar, ela gruda a pata na hora. Exato, Faço até... exato. Que dana a margarina, hein? Uma hora eu vou trazer ela pra gente falar sobre essa seara de alimentos. Que de repente você tá doente, porque tu tá comendo só porcaria, doutor. Exato, né? exato. Então, Todo assim, embutido. beber muita água, gente. As pessoas não bebem água hoje em dia, uma água de melhor qualidade. Segundo, Tri, coma proteína. Você sabe o que é proteína? Eu vou falar. Ovo, carne. Isso, Fígado é bom? Fígado é ótimo. Quantas vezes eu tenho que comer carne? Porque existe um estudo que as carnes têm muito hormônio e a galinha. O que eu tenho que comer de carne? E não comer um monte de carne. Não, Deixa eu não. Lá no sul, pelo amor de Deus, tá? Come um
pedaço desse tamanho. Não, eu acho assim, Tri, a qualidade da carne depende muito do corte, né, que você vai comprar. Tem mais isso ainda? Quanto mais pobre o corte, pior é, né? Fígado a qualidade, fígado é bom. E também, hoje em dia, infelizmente, Tri, tem essa coisa, né, do boi de ser tratado com mais hormônio, da galinha. Não tem jeito, mas tem as marcas que são mais orgânicas, tipo Corim, né, que são produtos que são mais renomados. Mas se você for num bom açougue, entendeu? Você compra uma carne de melhor qualidade, não tão podre, tá? Entendi. Então, assim, todas as refeições tem que ter proteína. De manhã o ovo, meio-dia ou carne, ou peixe, ou frango, ou pode ser leguminosa. Eu não sou contra o veganismo, né? Mas aí é numa quantidade maior, não tem jeito, certo, tá? Então aí você vai ter que comer mais feijão, mais lentilha, mais ervilha, né? Quinoa, tá? Também é uma fonte de proteína vegetal. E aí, no lanche da tarde, também pensar numa proteína, tá? Então aí a gente pode usar estratégias como whey. A gente tem o whey do Criar, que é vegano, que é de ervilha, tá? Eu não sou adepta ao whey, mas quando você não tem iogurte, quando você não tem uma ricota, quando você não tem um patezinho de frango, um patê de atum, uma sardinha, você suplementa com whey. Fazer o quê? Né? Você não tem um alimento ali acessível, você bota o whey. Entendeu? Água boa, então. Isso. Água, proteína e tirar a indústria. A indústria. Seria isso. Ou diminuir a indústria. Exatamente. É desembalar menos e descascar mais. Olha aí, essa é uma baita dica, né? Fugir um pouco, não que a gente não goste do embutido, né? E misturar também embutido com fruta e verdura também, né? Ou nada a ver. Depende do caso do paciente, Tri. Tudo é um estudo. Depende, exato. Tudo é um estudo. Tudo depende do paciente, como ele chega. Por exemplo, quem tem ácido úrico, eu não posso deixar comer embutido, entendeu? Certo. Então, tudo depende de como que esse paciente chega. Artrite, artrose, não pode embutido. Entendeu? Então, tudo depende de como ele chega pra mim. A gente faz toda essa análise dos exames, direciona melhor essa detoxificação, acompanha o paciente como um todo, porque o que eu quero é que as pessoas pensem magro, não é um resultado de emagrecimento momentâneo. Entendi. Entendeu? É levar isso pra vida. E eu sempre digo, pega uma foto tua quando tu tinha 20 anos e pega agora. Eu sempre digo, tu quer ver como tu mudou? Pega uma foto antiga. Pois é. Tu vai ver, tu era magro e garboso, e agora tu tá... Exato. A gente, né, tem que estar com o mesmo corpo sempre. Exato. Pode ver um animal, um bicho, ele tem o mesmo peso sempre. A não ser que tu embugue os cachorros. Exato, exato. Por quê? Porque os alimentos mudaram muito. O leite não é mais leite, o queijo não é mais queijo. Mas leite é pra bezerro, doutor. Então. Leite é pra bezerro, a farinha não é mais farinha, entendeu? O sal não é mais sal. Então, assim, infelizmente a indústria ela vem comprando nossa saúde e as pessoas ficam acreditando que aquele pão integral é integral, né? Porque a indústria vende isso mesmo. Verdade. Entendeu? E se a pessoa não tem informação, ela não consegue ler o rótulo e meio que conectar o que aquilo pode trazer pra saúde dela, ela vai acreditar que Danoninho vale por um bifinho, que Yakult tem lactobacilos vivos. Era, mas hoje em dia não é mais. Batata doce e mandioca, minha região come bastante. Isso é bom. É ótimo, mas sempre com proteína, pra não proporcionar pico de insulina. Então tudo que eu comer eu tenho que botar uma carne junto. Exato. Proteína, um ovo, ou então um iogurte, um peixe. Não precisa ser a carne vermelha, porque tem gente que não tem muita tolerância também pra digerir, né? A carne A sardinha vermelha. eu acho fantástico. Como tem Sardinha, 4 sardinhas por semana. ótimo, é ótimo, tá? E uma pergunta legal. É melhor então eu ficar em jejum do que eu comer besteira, doutor? Qual é a tua opinião? Sim, eu amo a estratégia do jejum intermitente. É melhor então eu não comer? É. Eu sempre digo, quando vai botar gasolina, ou bota gasolina boa ou não. Fica sem comer. Então é melhor fazer jejum do que comer porcaria. Eu acho. O jejum intermitente, ele faz uma autofagia, né? Ele produz células novas no nosso corpo. Olha aí. Coisa que nenhum medicamento faz. Agora tem o butirato, né? Que saiu, que é a substância que a gente produz no jejum intermitente. Eles conseguiram fazer. Né? Mas nada substitui o jejum intermitente por conta da autofagia. Então, por exemplo, as pessoas elas comem até 2 da manhã e 7 da manhã já querem estar tomando café. Faz muito mal. Você tem que dar um tempo de no mínimo 12 horas para o seu corpo desinflamar. As pessoas não dão nem 10 horas, nem 8 horas, nem 7 horas. Né? Então, assim, o jejum intermitente ele é muito efetivo. E a quebra do jejum, a primeira refeição pós-jejum não pode ter carbo. Só proteína e gordura. Olha só que interessante. Olha você aí. Dicas valiosas aí com a doutora Flávia. Flávia, fiquei muito feliz de entrevistar você. Obrigada. Se quiser, eu vou trazer ela em outros momentos. A gente vai trazer ela em outra entrevista. E você pode fazer perguntas para nós. Bolem perguntas, né? Que ela vai responder para vocês. Para finalizar, ela vai deixar telefone, redes sociais. Eu fiquei muito feliz, eu acho que Santa Catarina e também as pessoas do YouTube e do TikTok vão ver essa matéria. Eu acho que tu deu dicas fantásticas para as pessoas aí. Fiquei muito feliz aí. E olha aqui, ó,
Tem jeito de emagrecer, sim. É só pegar um bom profissional. Exato. E desintoxicar. Exato. Então, para encerrar suas redes sociais, telefone para contato. Então muito vamos feliz lá. Obrigada, viu, Tri? Então, ó, o meu Instagram é @nutriflaviaarruda, tá? E o meu telefone de contato é o 11 98213 3613. Pessoal, eu aguardo vocês para ter mais saúde, mais bem-estar e pensar magro. Essa é a chave do seu desenvolvimento. E no Instagram? No Instagram é @nutriflaviaarruda. Beleza, dá de novo o telefone aí pra turma. 11 98213 3613. E se disser que viu essa matéria aí no Cheguei News com 30, ela vai dar um desconto pra vocês, viu? Isso aí, pessoal. Tudo a gente pode melhorar, basta vocês quererem. Obrigado, doutora Flávia. Obrigada, Tri. Valeu, entrevistas direto de São Paulo, uma das maiores cidades do mundo. Vamos emagrecer, gente!